Corinthians tem proposta na mesa para trazer o lateral Riquelme e a expectativa alvinegra é grande que o jogador possa ser jogador do Timão. Vou trazer para você atualizadíssimo e de pena, fiel. Será que pode ser jogador do Corinthians? Existe negociação? Vou esclarecer tudo para você e vamos falar também sobre Carlos Augusto, ex-jogador do Corinthians, fiel. Tem novidades importantes sobre o ex-lateral esquerdo do Timão. Vamos falar também sobre a parte jurídica, porque o Timão foi condenado a pagar uma bolada aí para o empresário André Cury. Porém, Yunque Lee, diretor jurídico do Timão, faz um ótimo trabalho e vou trazer novidades importantíssimas para vocês referente a este assunto. Então vamos falar muito sobre o mercado da bola, vamos muito falar também sobre a situação atual do Timão, certo, fiel? Quero pedir para vocês aí, educadamente, por favor, deixe o seu like, é a nossa parceria que nós temos, eu respondo todos os comentários de vocês são testemunha, o que eu peço humildemente é para você deixar o seu like em troca para ajudar a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos, correto, fiel? Não deixe de se inscrever em nosso canal também, para fazer parte desta família. Lembrando que quando atingirmos a marca de 30 mil inscritos, que falta pouco, vou sortear 2 lindas camisetas do Timão para vocês. E quando eu começar a fazer lives nesse canal, aí segura, tá, fiel? Que vocês vão ver o quanto o corintianeiro é generoso, porque eu vou sortear muitas e muitas camisas durante várias lives aí do Timão. Certo? Então, chega de enrolação, vamos falar o que interessa, fiel, já vou entrar na parte jurídica para vocês, tá? O Corinthians foi condenado a pagar para o empresário André Cury 2,5 milhões de reais dentro do prazo de 15 dias. Se o Corinthians não exercer o pagamento nesse prazo, o Corinthians pode sofrer até penhora do empresário, tá? Inclusive, fiel, o André Cury move mais 2 ações contra o Corinthians, que pode chegar aí a um total de 15 milhões de reais. Corintianeiro, mas qual é o assunto, qual que é o assunto relevante, o que aconteceu? O Corinthians foi condenado no quê a pagar esses 2,5 milhões para o André Cury? Fiel, o empresário cobrou do Corinthians comissão pelas transferências dos jogadores Otero Casares e Ederson, tá? Quem não lembra aí da dupla do Otero e Casares que veio do Atlético Mineiro para o Corinthians, tá? Então o empresário cobrou essa dívida, tá? Já ganhou e o Corinthians foi condenado a pagar dentro de 15 dias este valor de 2,5 milhões de reais e pode chegar num montante até 15 milhões caso o André Cury vença as 2 ações judiciais que tem com o Corinthians, tá? Então é importante frisar aqui para vocês o que? O Yunque Lee, pessoal, não é porque ele perdeu que ele faz um mau trabalho, muito pelo contrário. O Yunque Lee, diferente do setor jurídico, da gestão do Duílio Monteiro Alves, vem fazendo um trabalho excepcional, tá, fiel? Excepcional. Inclusive, deu um banho aí na justiça referente ao Carlos Leite. O Corinthians poderia ser condenado a pagar mais de 60 milhões devido a confissões de dívidas assinadas pelo ex-presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves. E o Yunque Lee conseguiu fazer um ótimo trabalho e o Corinthians está prestes a vencer na justiça o empresário Carlos Leite. Mas foi condenado a pagar pelo menos essa primeira ação movida pelo André Cury no prazo aí de 15 dias. Em outras palavras, fiel, obra de Duílio Monteiro Alves, essas transferências que não foram pagas, ou vão saber o que está acontecendo, o que esses empresários emprestaram de dinheiro para o Corinthians, porque eles faziam do Corinthians de gato e sapato, faziam do Corinthians o que queriam. Tanto é que nessa gestão só que eles decidiram mover todas essas ações. Por que não moveram essas ações na gestão do Duílio Monteiro Alves? Qual que era o combinado que ele tinha com o presidente do Corinthians? Será que era tanta regalia assim? Porque o Corinthians não respondia a ação nenhuma de empresário. É impressionante, o Corinthians só responde a ação agora, depois que o Duílio Monteiro Alves perdeu as eleições e o Augusto Melo foi eleito presidente do Corinthians. Aí começou a chover processo no Timão. Então, vai saber qual era a regalia que eles tinham, porque não acionaram o Corinthians na justiça antes e só agora? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, fiel? Mas comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto jurídico, tá, fiel? Fiel, inclusive eu quero trazer uma pequena ressalva aqui para vocês sobre o Antônio Oliveira, tá? Uma notícia rapidinho, porque o Antônio Oliveira, acreditem se quiser, ele não é treinador do Corinthians na Conmebol, na Sul-Americana, porque ele não tem o documento de aprovação da UEFA, tá? Inclusive o treinador já pediu essa documentação que passa por uma análise. Se ele for aprovado, dentro de 10 dias úteis devem chegar no Brasil. Quem está registrado como técnico do Corinthians na Sul-Americana é o ex
auxiliar técnico, é o auxiliar técnico do Antônio Oliveira, Bruno Lazzaroni, tá, fiel? Ele sim está registrado como técnico do Timão. Inclusive, o senhor Antônio Oliveira não pode nem conceder entrevistas como treinador do Corinthians, senão o Corinthians pode arcar até com uma multa aí, tá, fiel? Fiel, vamos falar sobre Depena. Será que o Depena pode ser jogador do Corinthians? Saiu este assunto na internet, saiu este assunto nos comentários do canal do Corintianeiro. Estou aqui para esclarecer para vocês, sem sombra de dúvida nenhuma, que o Corinthians não negocia com o meia ofensivo do Internacional, Carlos Depena. Inclusive, saiu informações que ele teria rescindido seu contrato com o Internacional e o próprio jogador foi no Twitter, também no Instagram, desmentir esta informação. Ele tem contrato com o Internacional até dezembro deste ano. Inclusive, o jogador já não faz mais parte do Inter e treina separadamente. O próprio jogador revelou seu profissionalismo e disse que vai cumprir o contrato até o final ou até aparecer uma proposta que seja benéfica para o Inter e para o jogador. Fiel, o Corinthians não negocia com Depena e se negociar, pelo amor de Deus, chega de trazer bomba para esse time, chega de trazer especulação, chega de trazer apostas para ver se um dia vai concretizar, para ver se um dia vai dar certo. O Corinthians não merece isso. O tamanho desse clube merece chegar um jogador de nome, um jogador de ponta, um jogador que chega e resolva, não jogadores fim de carreira com quase 37 anos de idade. Pelo amor de Deus, se o Corinthians estivesse negociando com o Depena, ainda bem que não está. Inclusive, eu confirmei essas informações com a fonte. Vocês podem ficar tranquilos que o Corinthians não negocia com o Depena. Fiel, antes da gente falar do Riquelme, quero trazer uma informação importantíssima referente ao ex-lateral do Corinthians, Carlos Augusto, tá, Fiel? Corinthians que vendeu para o Monza da Itália, o jogador que estava jogando no Monza, e o Internacional, o Inter de Milão, contratou o jogador na condição de empréstimo com obrigação de compra e valor fixado, tá, fiel? A condição no contrato era, se o Inter de Milão conseguisse uma classificação para a próxima edição da Champions League, tá, fiel? O Internacional era obrigado a efetuar a compra do jogador e isso aconteceu aí na data de ontem, se eu não me recordo. Então o Inter agora ele é obrigado a comprar o Carlos Augusto. E mesmo se não fosse, eles iam tentar a compra do jogador porque ele vem jogando muita bola por lá, tá? Os valores estão estipulados em mais de 7,5 milhões de euros e o Corinthians deve receber uma bolada de mais de 11 milhões de reais. Deve não, vai receber, porque agora o Inter é obrigado a comprar o jogador. O Corinthians deve receber aí 11 milhões,400 mil, algo do tipo assim, tá, fiel? Mas é mais de 11 milhões de reais, ou seja, é um dinheiro muito benéfico, surpreendeu todo mundo aí, Corinthians podendo pegar uma grana surpreendente referente ao Carlos Augusto, que já deixou o Corinthians há anos e ainda está rendendo frutos para o Timão. E mais uma observação que podemos deixar aqui referente ao ex-presidente do Willian Monteiro Alves. Porque isso que acontece com o Corinthians hoje é reflexo da gestão passada, porque o Carlos Augusto também saiu a preço de banana do Timão e hoje é um dos principais laterais aí que está tendo no futebol internacional. Inclusive, o Carlos Augusto já teve a oportunidade até de servir a seleção brasileira, está jogando um bolão e nós aí procurando lateral que nem doido, né, fiel? Para vocês verem o quanto essa gestão passada foi prejudicial ao nosso Corinthians. Então o Timão podendo receber uma bolada aí, podendo não, vai receber uma bolada referente à compra do Internacional, do Inter de Milão, do Carlos Augusto, ex-lateral do Timão. Certo, fiel? Comentem aí porque eu quero saber a sua opinião, porque agora vamos falar sobre o Riquelme. Aí, tá vendo, fiel? Aqui nesse canal é uma notícia atrás da outra, que eu não fico de enrolaçãozinha, não fico contando piadinha. Aqui é muita notícia, é muita informação, uma atrás da outra. Espero que você esteja absorvendo bem essas informações. Espero estar transmitindo com a maior transparência possível para vocês, certo, fiel? Espero estar fazendo o meu trabalho aqui com a maior responsabilidade possível e para você que não é inscrito, ganhar a sua confiança um dia e que possa inscrever no nosso canal algum dia desse, certo, fiel? Um dia eu conquisto a sua confiança que ainda não é inscrito, correto? Vamos falar sobre Riquelme agora? Então bora lá, fiel. O Corinthians tem duas propostas na mesa do Cuiabá para contratar o lateral Riquelme, mas corintianeiro, como assim? O Corinthians, você mesmo disse que o Corinthians não vai fazer loucuras financeiras
para trazer nenhum jogador. Nos explica essa história, certo, fiel? Passo a passo, correto? O Corinthians não vai fazer nenhuma loucura financeira e não vai entrar em leilão com clube nenhum para contratar jogadores que disputaram o estadual, que é a janela que está aberta, que abriu no dia 1º e vai até o dia 19. Porém, o Riquelme, ele tem um diferencial. Ele é pedido do treinador Antônio Oliveira. Inclusive, foi o primeiro pedido do treinador quando ele chegou no Corinthians, tá, fiel? Inclusive, o Riquelme é um jogador que tem total confiança do Antônio Oliveira e na época de Cuiabá o jogador chegou a pegar a seleção sub-20 graças ao Antônio Oliveira, que nas mãos dele rendia muito. Hoje o Riquelme, ele é reserva do Cuiabá. Por quê? O Cuiabá já sabe da intenção do jogador sair. Informação importantíssima, o Riquelme quer jogar no Corinthians. Isso é predominante em qualquer negociação de futebol. E o Cuiabá hoje detém de 2 propostas do Timão, sendo a primeira proposta 3 milhões de reais, mais a escolha entre Raul Gustavo ou o zagueiro Caetano, tá, fiel? O Cuiabá pode escolher ou 5 milhões de reais na bucha. Obviamente que está em negociação ainda, o Cuiabá espera conseguir um valor a mais do Corinthians, porém a expectativa do Corinthians é muito grande que ele conquiste aí esta contratação. Fiel, notícia importante, hoje o titular do Cuiabá é o Ramon, não é o Riquelme mais. Então não está difícil do Corinthians contratar o lateral. Existem mais equipes interessadas no jogador, porém o Corinthians está em conversas aí com o Riquelme há muito tempo e a preferência do jogador é o Sport Clube Corinthians Paulista. O Corinthians pode fechar com o Riquelme sim, a qualquer momento. Ah, corintianeiro, mas passou um tempo aí, 1, 2 semanas, e o jogador não fechou. E aí? Fiel, eu não sou um Jedi aqui, nem estou cravando o jogador. Estou dizendo para vocês que o Corinthians está avançado com o Riquelme e pode concretizar a qualquer momento. A expectativa do Corinthians é gigantesca para contratar o jogador e eu acredito muito que essa negociação vai se concretizar e o Riquelme deve se tornar o jogador do Corinthians sim. Obviamente que qualquer novidade que sair referente ao Riquelme eu vou trazer para vocês aqui no canal do Corintianeiro. Certo, fiel? O que tem de mais atualizado do Timão é isso. Quero agradecer demais a sua presença. Já deixou o like, já se inscreveu no canal. Então, meu muito obrigado mesmo, de coração. E vai Corinthians!